Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom nos encontrarmos neste novo dia, nesta terceira semana do tempo do Advento do Senhor. Hoje a Igreja nos convida a rezar com o grande santo São João da Cruz, grande místico da Igreja, santo espanhol, nascido no século XVI, é um dos grandes mestres da experiência mística da Igreja, contemporâneo de Santa Teresa d'Ávila, aqueles conhecidos como santos reformadores, sofreram grandes perseguições no seu tempo, percorreram um caminho chamados espiritualmente como o caminho da cruz, no qual tiveram belas e grandes iluminações místicas. São João da Cruz é conhecido como um guia sábio de gerações de alma para a contemplação e a união com Deus. Busquemos aprender com São João da Cruz, especialmente a capacidade da meditação. São João da Cruz é um grande mestre da área da meditação. O Evangelho de hoje é Mateus 21, versículos 28 ao 32, que diz: Naquele tempo disse Jesus ao chefe dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, Jesus é muito claro naquilo que apresenta. Está diante daqueles que eram considerados e tidos como os mestres da lei, do conhecimento, da prudência, do seguimento a Javé. Eram os modelos. E diante de Jesus se encontra também aqueles que eram tidos como os Zé Ninguém, os pecadores, publicanos conhecidos, que eram tidos como impuros, como pessoas incapazes de entrar no reino de Deus. E Jesus está aqui fazendo esta analogia tão simples e tão profunda, quando fala nesta parábola desses 2 filhos. O primeiro que o pai convida: vai à minha vinha, ele diz: não vou, mas depois vai. E ao segundo: vai, ele diz: sim, mas na verdade não foi. É assim que Jesus dirige a comunidade dos fariseus e doutores da lei. Aqueles que disseram sim a Deus, mas que na verdade não fizeram a vontade de Deus, não acolheram o Filho de Deus, não rebaixaram-se ao Filho de Deus, não seguiram os seus ensinamentos, porque eles se achavam deuses deles mesmos. Por isso, o orgulho fez com que eles ficassem cegos e não reconhecessem o Messias. Por outro lado, tem Jesus diante de si os pecadores, os publicanos, aqueles que outrora disseram não ao reino de Deus. Mas com a vinda do Messias, eles
voltaram atrás, seguiram a Jesus, se converteram ao ensinamento do Mestre. Na história que Jesus conta, ele se representa, portanto, esse segundo filho, aquele filho que disse sim, eu vou, melhor, aquele filho que disse não, mas depois foi. Ou seja, aqueles que aparentemente estavam no mundo do pecado, mas que se converteram a Deus e passaram a ser discípulos do Mestre. Jesus nos ensina a dar um passo muito largo no dia de hoje. Jesus nos convida a viver o intenso zelo no amor. Jesus nos convida a dar esse passo, não nos colocar no lugar daqueles que se diziam autossuficientes, conhecedores da verdade, pregadores da sabedoria divina, mas que na verdade estava distante daquilo que se pregava, distante dos ensinamentos que diziam transmitir. Jesus hoje, ele nos apresenta que a sua preferência está naqueles que, mesmo dizendo não em um momento da história, depois eles reconhecem o seu não, o quanto estava errado, e passam a fazer a vontade amabilíssima de Deus. Caríssimos irmãos e irmãs, qual tem sido a nossa posição? Nos colocamos na posição daquele filho que dissera: sim, pai, eu vou, mas não foi? Ou nos colocamos na posição daquele filho que disse: eu não vou, mas depois foi? Precisamos fazer esta análise da nossa vida, este exame de consciência cada dia, para ver a que nível, a que ponto estamos no seguimento do Mestre Jesus. Nesta terça-feira, em que lembramos São João da Cruz, aprendamos com ele a escutar mais, ouvir mais do que falar. Estamos precisando de homens e mulheres que ouçam mais, fala menos, e deixar que a voz de Deus ecoe em nosso coração, em nossa vida. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Do Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo